Olá pessoal, todos bem? Aqui tudo em paz, falo diretamente da Casa de Amor, nessa manhã de domingo, para compartilhar com vocês a poesia que foi hoje escolhida na nossa roda de conversa, muito interessante e faz parte da vida de todos, uma reflexão para todos. Vamos a ela. O nome dela, Muros que Caem. Milênios de oportunidades, muito crescimento, muita estagnação. Vidas vazias, vidas preenchidas de luz, cada um fez suas escolhas, chancelou-as com suas atitudes, pincelou-as com seus pensamentos, salpicou-as com seus sentimentos, critérios pessoais, alienáveis, incontestáveis, baseados no seu livre arbítrio. Diferencial presente em cada vida que pulsa, sustentada pela inteligência. 100, 200, 300, oportunidades de repensar, retraçar, recomeçar. Olhar adiante e prosseguir, sentar-se à sombra e descansar. Tempo suficiente para completar a jornada no planeta de expiação e provas. A um passo de transformar-se em oásis de regeneração. Todos aqueles que não vibrarem regeneração, como poderão pisar nesse novo planeta? Se lá não haverá mais necessidade de novos recomeços para melhorar-se. Não estamos falando em 100, 200, 300 anos terrenos, e sim 5, 10, 15. Vibração destoante não conseguirá prosseguir. O retorno à casa do Pai é certa. De lá a um novo planeta, de regeneração e provas. Bem diferente deste onde o carinho do Criador é reconhecido em um botão de rosa. Sintam-se à vontade para decidirem se quiserem ficar ou se querem partir. Simples assim. Uma pausa para a gente refletir um pouco do que o poeta nos trouxe. As mudanças que nós já estamos passando, significativas, vibratórias, energéticas, já faz parte dessa mudança do planeta Terra. Então, ele era de um planeta de expiações e provas e ele já está se tornando um planeta de regeneração. O mundo vai acabar, vai acontecer alguma coisa. Não, não vai acabar. Ele vai se transformar. Nós demos um exemplo na roda de conversa que ficou fácil das pessoas entenderem como que vai acontecer. O exemplo foi: a gente vai visitar alguém, vai até a casa dessa pessoa. Só que quando a gente chega lá, a gente percebe que a gente fica mais irritado, mais assim, nervoso, sai de lá diferente. Não sabe por quê. Se teve uma conversa legal, um encontro feliz ali. E vamos embora para nossa casa. Depois de um tempo, a gente fica sabendo que os moradores dessa casa, nossos colegas, estão se reformando assim internamente. Estão frequentando algum lugar, estão com práticas
energéticas, estão buscando autoconhecimento, enfim, fazendo práticas meditativas, enfim, estão fazendo coisas que antes eles desconheciam ou não tinha, sabia que conhecia, mas não tinha interesse em fazer. E as suas atitudes começaram a mudar. E a energia, consequentemente. A energia da casa mudou. O comportamento com eles mudou, né? Na minha próxima visita, depois de um tempo, eu percebo que a casa está diferente. Eu não sinto mais aquele desconforto. O papo é sempre muito agradável, mas em mim aquilo ressoa de uma forma positiva. Quero voltar, quero fazer mais visitas. Chamo eles para ir na minha casa. Então percebam, a casa não mudou. O que mudou foi a energia do ambiente, a energia que condiz com aqueles que moram lá. Então, se eu fosse da primeira vez e me sentisse ok, mesmo irritada, nervosa e tal, eu estou afinizada, estou tendo um comportamento onde a emanação das minhas vibrações casam com as vibrações que eu encontrei lá na primeira visita. Mas a partir do momento que aquilo gera um desconforto para mim, significa que a minha vibração está diferente, né? Está mais sutil. Eu não sou melhor que eles, mas as escolhas que eles fizeram são diferentes das escolhas que a gente faz, que eu fiz, né? O exemplo é eu indo na casa. A partir da segunda vez que eu fui visitá-los e percebi um bem-estar grande, né? Aquilo se afinizou ao que eu sinto, ao que eu penso, ao que eu emano e quero voltar mais vezes. O planeta está passando por isso, está mudando a qualidade energética, as escolhas, as pessoas estão fazendo melhores escolhas. Tem gente despertando mais para esse mundo que antes estava meio, para alguns, assim, não estava tão claro, né? Achava que estava muito longe, que não era possível. E agora as pessoas estão se abrindo, estudando, se conhecendo, procurando se conhecer. E automaticamente muda a forma energética que ela emana. Então o planeta está acontecendo isso e muitas coisas estão acontecendo, muitas limpezas estão acontecendo, muitas notícias vindo à tona, tudo nessa busca de se equilibrar a essa nova forma energética, tá? Então, se eu continuo pensando e querendo coisas como foi a minha primeira visita, tudo bem, respeitado, de forma amorosa, mas aqui não vai ser mais um lugar bom para eu ficar, porque eu não posso ficar num lugar que eu não vibro da mesma forma. Então eu tenho a livre escolha. Então o que vai acontecer é isso. Se você não quiser mudar por qualquer motivo, tudo bem. Mas você vai se encaixar em algum lugar que seja receptivo àquilo que você escolheu para si, tá? Como ele diz, simples assim. Voltamos à nossa poesia. Ou melhor, um pouquinho complicado em se tratando de filhos que prometeram centenas de vezes e não cumpriram a palavra dada. Isso é o plano reencarnatório. Antes da gente encarnar, significa que houve um planejamento evolutivo, onde cada pessoa tem várias missões, pequenas, grandes, mas várias, tanto na parte terrena, né, missões a cumprir, responsabilidades assumidas, e que aquele diz que a gente já prometeu várias vezes, encarnamos algumas vezes e nem sempre a gente cumpriu. Tá? Desta vez haverá um prazo, alguns anos terrenos e acabou-se, nada de prorrogação.
Não há como parar a evolução. O tempo se escoa e cobra atitude, mudança, ressignificação, desconstruir para reconstruir, tá? Rever temas que antes a gente era muito fechado e agora, assim, não sei do que se trata e não gosto. Procura saber o que é. Veja se aquilo ressoa com você. Veja se aquilo te traz um benefício, né? Se dê essa oportunidade. Vocês sabem o que é reforma interior? Realinhamento moral? Acreditamos que sim, mas vamos explicar. Olhem para dentro de si, analisem o que estão vendo, ponderem. Se encontraram amor, conciliação, união, responsabilidade, respeito, misericórdia, alegria, fé, caridade, simplicidade e gratidão. Ou se encontram discriminação, desrespeito, inveja, arrogância, ganância, maldade, vaidade, materialismo e ingratidão. Se encontrou um só item da segunda lista, você tem motivos de sobra para preocupar-se. Se não encontrou nenhum, está parado por quê? Corre. Alertar os parentes, os amigos e não tenha medo de cara feia. Todos estão sabendo que o fim dos tempos se aproxima. E a grande maioria está com um medo danado, graças a teorias para lá de furadas. Diga que absolutamente nada acontecerá, a não ser a separação daqueles que se negarem terminantemente a eliminar todos os itens da segunda lista. Ninguém será arrastado, confrontado, obrigado. Absolutamente nada. Apenas morrerão quando findar o tempo. E renascerão em um outro planeta de expiações e provas, a anos-luz de distância do planeta azul. Poeta estelar, por Elza Orai. Então, nessa sua busca por melhora, olhe para si. Veja o que tem dentro. Pegue essa lista. Essa poesia está disponível no blog poesiailuz.com. E mais uma vez, o nome delas é Muros que Caem. Se você tiver o desejo de acompanhar, é só buscar essa poesia lá, onde ele fala dos primeiros sentimentos que, se a gente encontrar, que são sentimentos bons, edificantes, alegres, né? E tem uma emanação diferente do que o da segunda lista, né? Que são sentimentos densos, né? Que traz angústia, tristeza, né? Tem uma consequência de uma vibração que não é muito legal. Então, se analise, né? Olhe para si, não veja no outro. O problema não está no outro. Veja em si. Se tiver mais itens da segunda lista, apresse-se, se você desejar, na sua melhora, na sua caminhada. Busque auxílio, busque autoconhecimento. Busque uma mudança de comportamento, uma mudança de rota. Isso pode significar um ponto absoluto. O que é o ponto absoluto? Que a partir dali as coisas começaram a mudar. Agora, se você já vibra num estado edificante, amoroso, espalhe isso para as pessoas, passe isso. Qual a melhor forma de espalhar? Nosso comportamento, nossa alegria, as palavras, as conversas que a gente tem com outras pessoas, sem procurar
mudar a forma que o outro pensa. A gente não modifica ninguém. A gente abre portas, as pessoas entram se elas quiserem, se elas desejarem. As pessoas têm que ser tratadas como consciências em evolução, assim como nós, né? Todas têm o seu tempo e a gente deve respeito à forma como elas pensam, mesmo se elas estão na primeira lista ou se elas estão na segunda lista. O tempo de cada um e o despertar diz respeito apenas a ela, mas que ela tenha boas opções, né? Bons exemplos nessa caminhada. Então, que vocês se olhem, vejam o que precisa ser mudado, ressignificado, desconstruído e busquem essa melhora, busquem uma nova forma de viver. Tudo já está acontecendo, não tem um dia que a partir daquele dia vai acontecer. A gente não tem mais tempo, né? Então, comece a pensar no seu dia. De vez em olhar muito para frente, muito adiante, pense no seu dia. Veja se você está fazendo coisas em que você está tendo atitudes desnecessárias e perdendo o seu tempo naquilo. Você não está aprendendo nada, não está auxiliando em nada, né? Não está trazendo aprendizado para si. Está perdendo tempo. É para a gente ficar ocupado o tempo todo? Não precisa. A gente precisa equilibrar temas terrenos, equilibrar temas espirituais. Lembra das pequenas missões que todo mundo veio? Então, as nossas missões estão aí, tanto terreno quanto espiritual. E não existe uma missão. E quando a gente prioriza apenas aquilo que a gente gosta, significa que a gente está deixando para trás temas mais difíceis, mais desafiadores, mas que certamente tem um aprendizado aí. E é nesse que a gente tem que focar. Vai esquecer do outro? Não. Equilíbrio. Ora, eu estou fazendo uma missãozinha aqui no plano terreno, com a minha família, com os meus amigos. Ora, eu estou buscando autoconhecimento, me abrindo para o astral, me abrindo para a minha mediunidade, que todos temos. Será que eu nunca dei essa importância por medo? Mas o medo é a ausência do conhecimento, só isso. A partir do momento que a gente se abre, tudo se transforma. E sejam todos bem-vindos a esse planeta azul, nessa construção, que já passou do tempo da gente começar, mas nunca é tarde. Então fica o nosso abraço fraterno, de todos aqui da Casa de Amor para vocês, tá? E muita luz nessa caminhada, nessa jornada do autoconhecimento. Obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!